Ó, aqui como tá gravando tá vermelhinho. Então, 3, 2, 1. Podcast, Conexão Delas, diferente mais uma vez, porque estão inventando moda. Hoje que é o dia dos namorados, eu sou entrevistada, olha só, veja bem. Exatamente. Tatiana Barbosa hoje no comando, mas eu prometo me intrometer. Acho que já tem 1 ano que nós falamos que eu queria fazer uma entrevista com você, né? Ai, babado. E já tá ao vivo aqui no Instagram da Tatiana Barbosa. Ó, Tatiana, dá uma opção pública aí, ó. O que você vai falar hoje? Fala aí pro seu público. Bom dia, tudo bem? Estou aqui com a minha mentora, Vívia Carla, e nós vamos falar sobre relacionamento saudável, sabe? E essa semana eu tô falando bastante sobre isso. Ó, isso, e pra quem tá nos acompanhando aqui no nosso canal e também aqui no Insta da Tatiana, é só pra dar uma introdução, o pessoal não entender o que tá acontecendo. Eu sou mentora de mulheres empreendedoras, também líder dessa comunidade maravilhosa, que é o Conexão Delas, que tem o nosso canal. Então, você que é do Instagram aqui da Tatiana, entra aí, gente. A Tati vai colocar o link depois lá na bio pra ajudar a gente. Coloca, Tati? Sim. Coloca lá o link pra você seguir a gente, porque ela tem entrevistas incríveis. Inclusive, já tem uma entrevista da Tatiana lá, né, contando da história dela. Só que hoje ela resolveu fazer realizar, na verdade. E Tatiana Barbosa, pra quem está aqui no canal e não sabe, Tatiana Barbosa é a minha terapeuta, tá? Tatiana, ela tem uma especialidade muito incrível, que ela cura uma dor que todo mundo reclama, gente. Relacionamento. Todo mundo que vai falar com a Tatiana tá fazendo até terapia de casal ultimamente aqui no Conexão. Sim. E tá super babado, tá? Você que tá ouvindo a gente aqui no YouTube, você que tá aqui, ó, vem primeiro, depois traz o boy ou traz, né, a girl aí pra, né, traz. Exatamente. Depois a Tatiana faz um bem bolado lá pra vocês, ó. Resolve. E muitas tá mulheres. Muito legal. Teve uma consulente minha que chegou e falou assim... Vou fazer terapia de casal com você. Será que precisa? Nós vamos ver na entrevista. Precisa, Tatiana, sempre precisa. Ela chegou, virou pro boy dela e falou assim, agora você que vai fazer, porque eu fiz o tratamento, ela continua fazendo comigo, mas deu esse intimato pra ele. Vai fazer terapia. Ou faz também. ou vaza, né? Bruta, já é 2, na verdade. Uma presencial, foi dessa maneira, e a outra é de São Paulo, né? Nos bastidores hoje, Carla Ribeiro e Bárbara Martini, uma salva de palmas pra elas, tá? Perguntas. E que as cartas já fez revelações pra cá. Olha, hoje. já começou o babado quente. Aqui, ó, pra galera que tá aqui com a gente no Instagram da Tati, se mandar perguntas, Carla Ribeiro vai passar pra gente as perguntas. Sim, exatamente. Ok, manda aí, tá, Tatiana? Não sei por onde, por telepatia, dá seu celular aqui na mão da gente. Mas eu tenho que avisar, gente, na pergunta de cartas. Não, não é pergunta de cartas. Perguntas senão... sobre o nosso... O que tá rolando aqui, ó. Se for de carta, a Tati não responde, tá? Não, hoje não. Hoje não, outra hora. Não, hoje só se for lá na promoção do Instagram, tá? Tem promoção no Instagram rolando, então vamos aproveitar. De coração pra coração, De tá? coração pra coração. Que nós vamos fazer com a Vívia daqui a pouco. Então tá, vai, Tatiana, já que o comando é seu, vambora. Certo, a Vívia, gente, quero falar pra vocês, como você já sabe, ela é minha mentora e ela é um exemplo, sim, de casamento, tá? Pra muita gente. Não estou trazendo a Vívia pra essa entrevista à toa, já ouvi falar muito e não só ouvi falar, como convivi, né? Então, a primeira pergunta pra Vívia... Você ficou incomodada quando tá me bajulando? Ela tá incomodada, gente. Primeira pergunta pra Vívia: qual é o segredo de manter um casamento de 22 anos? É assim, um tá certo, um lado tá errado e o outro é a esposa. Tô brincando. Gostei. Tá, vamos lá. Primeiro, valores. Quais são os seus valores? Quais são os valores do seu companheiro ou da sua companheira? Acho que é a primeira coisa, né? Então, assim, eu sempre zelei por liberdade. Então, eu acabei, né, atraindo uma pessoa que tem o mesmo valor. Só que, apesar de prezar pela liberdade, tem o quê? Uma cultura machista, patriarcal, que veio ali no começo. Então, o que aconteceu lá no começo, quando teve as primeiras imposições? Ai, não gosto disso. Ai, não. Cortei. Educadamente, gentilmente. Não, se você pode fazer isso, eu também posso fazer isso. Tem até um episódio bem engraçado que eu sempre conto, que quando a gente tava ali nos primeiros 3 meses de namoro, eu sempre falo que ali se define tudo, né? Esse início define tudo, né? E aí teve uma situação, e ele, dançarino, líder de grupo de dança, dançava com Deus e o mundo, tinha ex-namorada no grupo. Aí foi me
privar de me criticar por uma situação de um amigo em comum, assim, que já tinha virado amigo dele em comum, pela forma como eu abracei, sabe essas coisinhas bestas? Falei, rapaz, se eu for implicar, vamos fazer o seguinte, então, beleza, você tá certo, e aí eu vou agir do mesmo jeito, vamos fazer desse jeito, se eu não posso, você não pode, vamos ver quanto tempo isso dura, quem perde mais com isso? No caso ele, porque ele era o cara, né? Tava com um monte de gente, tá? Pensou. Então tá bom, então. Eu acho, Tatiana, que ele engoliu a seco muito tempo, muita coisa, sabe? Assim, eu não posso falar porque ela vai me cortar, entendeu? Igual criança, sabe? Eduquei o meu relacionamento. Pra quê? Porque a liberdade era um valor. E uma coisa que ontem, eu conversando com a Jennifer também, uma coisa que a gente não tinha me tocado, quando eu entrei no grupo, o Hugo, meu marido, o Hugo, era dançarino, pra quem não entende. E eu também entrei pra dançar com ele. A Jennifer, que é a nossa parceira aqui também, né? Sim. Ela foi lá no gabinete do nosso amigo Beto e encontrou o Rafael Rosa. E o Rafa foi meu parceiro de dança. Só que assim, aí o Rafa falou pra ela que era meu parceiro quando entrou no grupo. Aí eu falei, Jennifer, você já identificou por que ele era meu parceiro? Aí ela respondeu, seria a altura, senhora? Né, que ele era mais ou menos a mesma altura. Aí depois eu falei, vou te contar uma curiosidade. Eu e o Hugo nunca fomos parceiros de dança. Aí ela falou, juro que eu não sabia. Aí eu até falei o nome dos parceiros certinho. Eu tive 4, durante o tempo que o grupo de dança existiu e que eu estava lá, por causa da altura. E ele tinha os parceiros também mais altos, porque a altura é muito diferente. Então isso já era um valor de liberdade que estava ali sendo vivido, né? E era tranquilo para vocês. Sim. E o outro ponto, além da liberdade, eu acho que é diálogo. Conversar sobre objetivos. Porque não adianta eu querer morar no sul e ele no nordeste. Exato. Né? Quando a gente vai passar férias, vamos pra onde? Aí às vezes ele tem uma ideia de um lugar ou pro outro. Quer dizer, que hora que esse relacionamento vai dar certo? Eu quero ter filhos, eu não quero. Tem até exemplos assim de pessoas que me procuraram, já conversaram comigo, que a pessoa queria ter filhos e o parceiro ou a parceira não. Exato, esse dia eu estava falando justamente sobre isso com as minhas consulentes, né? Você tem que ter um motivo e um objetivo também na tua relação. Se os dois estão indo para a mesma direção, exato, a relação vai dar certo. Se um está querendo ir para o norte, o outro querendo ir para o sul, e essa história, e você vai confirmar isso para mim agora, essa história de falar assim, igual você falou, um quer ter filho, o outro não. Mas a gente casa e depois eu mudo ela. Consegue? Não consegue, gente. Isso daí é objetivo que tem que ser conversado. Agora, se a pessoa fala assim, eu não estou preparado para conversar sobre isso agora. Então, quer dizer que ele não falou que não quer ter filhos. Ele está falando que neste momento ele não está preparado para conversar. Quando eu começava a conversar sobre isso com o Hugo, inclusive, né, era um assunto que a gente falava, ele mudava de assunto. Ele tinha uma resistência. Era ele que não era muito... ele tinha medo, mas igual que... Aí eu fui entender o medo dele. Porque assim, por que você tem resistência a esse assunto? Por quê? Porque na cabeça do Hugo e de muitas pessoas da nossa geração, eu não quero que meu filho precise das coisas que eu não consiga dar pra ele. Então eu quero ter uma estabilidade financeira, né, estrutural, para poder receber um filho. Aí eu falava assim, mas o seu pai, a sua mãe, o meu pai, minha mãe tinha a estabilidade perfeita. Se a gente esperar a estabilidade perfeita, a gente não vai ter filhos nunca. Só que eu não ficava forçando nesse assunto. Mas quando eu tocava nesse tema, eu sempre falava, olha, vai vir a hora que for. Porque eu acho essencial, dentro do casal, você se colocar de maneira simples, sem forçar aquilo que você deseja. Sim, eu acho que tem que falar sobre isso. Falar, porque se não fala, Tati, o que acontece? Mas você não me falou. Mas eu não sabia disso. Aí vem depois, as pedrinhas viram pedronas, né? Joga na cara, né? Exato. E aí fala, mas você nunca falou sobre isso pra mim. Então tem que se falar assim. Dentro desse assunto, já é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque é o que vem pra mim, essa falta de comunicação no casal. O achismo. Perfeito. Né? Como que você vê isso? Como que é a comunicação entre você e o Hugo? Porque tem mulheres que não conseguem sentar. Ontem, numa aula, eu estava falando que existe briga e existe conversa difícil. Exato, perfeito. Como é esse momento de conversa difícil? Que é um momento que você tem que expor aquilo que como você está se sentindo e como você está vendo a coisa, para poder ouvir
o que ele está sentindo e vendo. Sim. Como é esse momento para vocês? Vou trazer para você um ponto que eu uso para todos os meus relacionamentos. Não fale na hora que você estiver zangada, triste ou alegre. Muito alegre. Não faça promessas, não converse nesses momentos, né? Então eu trago isso para tudo. Se você faz alguma coisa que me chateia, Tatiana, eu não vou conversar com você na hora. Eu vou esperar, eu vou dormir, eu vou fazer uma oração. Eu vou às vezes fazer uma coisa mecânica, do tipo dobrar roupa, para passar aqueles primeiros, sabe? Tem até um estudo que fala que se você respirar 10 segundos antes de responder, quando você não sabe o que responder, você deixa de ser impulsivo, né? Então assim, é muito difícil porque depois que a palavra foi dita, é difícil voltar atrás, né? Então eu gosto muito de dentro do relacionamento. E aí outra coisa que é interessante também, procuro não agir nesses momentos, e eu falo pra ele também não agir. Na hora que você estiver com raiva de mim ou de qualquer coisa, não fala na hora. Espera um pouco. Espera o momento certo. E um outro ponto também que eu gosto de entender que as caixinhas da cabeça da mulher, o pastor Cláudio Duarte fala isso de uma forma muito engraçada, é diferente de homem, gente. Homem não entende abstratos. Então, mulheres, dica. Homem, se você chegar e falar assim, eu tô cansada dessa bagunça, ele vai falar, que bagunça? Você tem que falar, eu tô cansada da sua roupa fora do cesto de roupa suja. Eu não quero a roupa fora do cesto de roupa suja. Ok, porque ela não está... Eu comprei um cesto pra isso. Precisa ser pontual. Então, lá em casa, desde com ele, desde com as crianças, eu sou extremamente pontual. Então, eu não gostei quando eu saí do carro e você não abriu a porta pra mim. Não adianta eu emburrar, ficar a noite toda com a cara de, né, que é assim que a gente faz, que a gente fica magoado. E ele não vai perceber, né? Não vai. E depois vir jogar na cara um papel de bombom que ele não deu no Dia dos Namorados do ano retrasado. Ele não vai entender. Ou que não guardou, né? Que não guardou, sei lá. Aí você começa a jogar na cara coisas, ele não tá entendendo o que aconteceu hoje, jovem. Ele vai entender do outro. Então, o homem, ele é objetivo. Entenda. E a mulher não é. A mulher, ela é sentimental. A mulher, ela colhe informações. Ela é arquivista. Ela tem um baú. As emoções dela é por pastas. Ela joga indireta. E o homem não entende isso, gente. Então, assim, primeira coisa que você precisa... Eu já fiz isso. Eu tô falando que eu já errei isso lá atrás. Você não percebeu que eu tô triste? E é uma... fui insensível. Não é. Ele não entendeu mesmo. É verdade. Né, e é uma coisa que eu venho tratando muito com as mulheres. Objetividade. Direta. Eu não gostei desta conversa. Pô, e não é falar na hora da raiva. Porque você imagina você sendo indireta na hora que você tá zangada. Pô, aí lascou. Não lascou. Então, assim, eu não gostei que você foi embora da Casa Rosa ontem, tô dando exemplo, e deixou as canecas em cima da mesa. A mesa tem que ficar arrumada, amor. Ponto. E saio. E saio. E deixa a pessoa... E não fico batendo na tecla, incomodando. Só saio. Dou a informação e vou embora. Quando eu volto, tá feito. Por quê? Ele faz isso porque tem sentimento por você e valoriza a pessoa que você está, né? Que ele está com ela. E a mulher, ela tem muito esse achismo e essas indiretas. Ela acha que o homem tem uma bola de cristal que é responsável para saber tudo que ela sente, pensa, age, né? E outra coisa que acontece bastante nas minhas queridas mulheres e os seus alecrim, né? Que a gente costuma chamar alecrim dourado. Vou usar esse termo aqui. Com seus alecrim dourado, é que às vezes ela está esperando uma coisa, até toda vez que vem alguém, hoje ele falou que a gente vai jantar, será que ele vai me pedir namoro? Né? Por que a mulher, como que você vê isso? Você passou por isso? Essa ansiedade que as coisas acontecessem logo, que ele pedisse você em namoro? Porque para o homem, às vezes, só estar com a mulher é suficiente. Ele não precisa falar, você quer namorar comigo? Para ele, muitas vezes, o estar com você já 2 meses, 3 meses, já... Mas a mulher tem essa necessidade. Vem muitas falar isso comigo, né? Mas quando ele vai pedir formalmente que eu tô quase 1 ano com ele, mas ele não me pediu em namoro ainda. E isso dói nelas. Aí eu já acho que entra, assim, eu não sei, aí cada perfil é um, né, Tati? Mas você tem até bagagem pra falar sobre isso. Eu acho que é toda essa falta, essa necessidade de ser pedida em namoro, de ser homenageada, de ter a data, de ter isso, esconde
alguma carência que veio lá da família. Na minha cabeça é isso, você entendeu? Então, ela, por exemplo, às vezes ela não foi amada devidamente pelos pais, às vezes ela não teve isso em casa e ela quer que essa outra pessoa de externa supra essa necessidade. Eu, quando era nova, eu ia na festa pra dançar, gente. Eu nunca saí na festa pra caçar. Pra caçar namorado. Não, porque ia perder o tempo de dançar, né? Eu gostava muito de dançar, porque a liberdade era um valor pra mim. Eu nunca peguei a minha felicidade, falava assim, toma, Tati, resolva a minha vida, porque eu só vou ser feliz com você. Eu buscava ser feliz comigo, então eu gostava de sair pra dançar. Aí lá acontecia, encontrava alguém, às vezes era só um beijinho na noite, às vezes rolava um pouquinho mais, e às vezes, como você disse, ia virando um namoro automático. Automático. E geralmente pra mim era oficial. Sabe quando que era oficial pra mim? Como foi com o Hugo? O primeiro dia que a gente saiu, a gente já falou, então tá, vamos namorar. Aquele, tá bom, mas até isso, tá bem. Pra mim oficializou, aí isso foi no dia 7 de abril. Aí quando foi no dia... Qual dia que foi? Foi dia 12, eu acho, mais ou menos. Não sei se depois era uma festa, num sábado. E aí essa festa era uma festa grande aqui em Cuiabá. Muito grande, sertaneja e tal. E ele ia dançar nessa festa. Eu não, eu era ainda uma realis público, normal, né? Não era dançarina do grupo ainda. E eu fui com um grupo de amigas. E ele foi com o povo dele, tudo, né? Formalizada, aquela coisinha. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Põe a mão no bolso, tira a mão no bolso. Põe a caneta na cabeça, aquela coisa assim de adolescente, né? Meio adulta já, né? Também não era tão novinha assim, não. Aí eu fui, tava nós um grupinho de amigas e tinha um amigo nosso em comum, que foi o que nos apresentou, tava comigo. E na hora que ele chegou, ele veio descendo assim a rua, eu lembro até hoje. E esse meu amigo foi comigo, eu falei, vamos lá dar um oi pra ele, mas vamos comigo, eu não vou sozinha não. Enganchei no braço, coisa de menina, né? Fui adolescente, enganchado no braço do meu amigo. A hora que ele veio, aí na hora que ele parou duas meninas pra conversar com ele, e eu parei também com o meu amigo. Ele me abraçou, me deu um beijo e falou, essa daqui é minha namorada, meninas. E ela já apresentou, que eram as meninas do grupo. Aí eu conheci as meninas e tal. Aí ele falou, eu vou entrar lá, não sei o que. Aí lá dentro você fica em tal lugar ali, que aí eu te encontro com você. Então ali pra mim oficializou. Então não precisou ter... Não tem, porque sentimento é sentimento. Eu sou desapegada a essas coisas. Mas é o meu, é a minha forma de amor. A sua forma de pensar. A minha forma de amor é atos de serviço e palavras de afirmação. Então pra mim aquilo ali... já foi uma oficialização pro público, né? Digamos assim, que se é isso que as pessoas buscam, né? Pra mim foi. Agora, tem gente que faz a programação do jantar. Cara, mas se você tá sentindo que tá fluindo o relacionamento, tá bonitinho, conversa, fala assim, olha, a gente já tá junto há um tempinho, tá? Vamos fazer um jantar oficial? Nossa, sim. Não precisa falar, porque você tem que me pedir namoro, você não me pediu ainda, porque a mulher já chega batendo, né? O que você acha? Na verdade, a mulher, ela costuma fazer assim, ela coloca um prazo. 2 meses, se ele não me pedir, eu já venho e com as 10 pedras na mão. Ela não teve a capacidade de fazer isso que você falou, de sentar e falar assim, olha, não sei se é importante para você, mas eu gostaria de, né? Oficializar, eu gostaria de... Vamos fazer um jantar para marcar esse momento, porque E dói? Oi? Dói falar, conversar o que você sente? Pra mim não dói, né? Porque eu gosto de falar, só a comunicação em pessoa, né? Na verdade, eu acho que eu peco no excesso. Eu falo pra caramba. Eu e o Hugo, a gente fala muito, né? Talvez eu acho que tem que expressar aquilo que você Eu não durmo, Tatiana. Eu não durmo com... Entendeu? Assim, a não ser que seja uma coisa muito irrelevante. Mas eu acordo, vamos conversar. Exatamente, era isso que eu queria falar. Você já tocou em 2 coisas que eu quero falar aqui. A primeira é isso. Quando você tá com raiva, você já dormiu com raiva, braba, alguma coisa assim, ou colocou o Hugo pra dormir no sofá? O sofá lá de casa é bem confortável, ele é grandão até. A gente comprou um sofá grande já pra isso. O dia que precisar alguém dormir no sofá, até agora não precisamos dormir no sofá. Já dormi assistindo filme só. Tem um livro bem interessante, eu acho muito legal, eu sou uma pessoa super aberta a todos os tipos de religiões, apesar de ser espírita, mas eu leio um pouco de tudo. Renato e Cristiane, não vou lembrar o sobrenome. Eles têm casais inteligentes, enriquecem juntos, eles têm uma sequência de livros, é super interessante. Eles são evangélicos da Universal, se eu não me engano. E tem um livro deles que fala assim, não durma antes e nem depois. É bem interessante esse item. Vou achar, depois eu te mando, você mandar pro pessoal. Ele fala assim, que não durma antes de resolver, ou durma. Ele dá assim, ele falou assim, não, aí ele falou assim, essa regra contradiz a anterior. Ele traz o livro. Mas é porque assim, gente, a gente, ainda mais mulher, analisa. Se é uma coisa que você consegue resolver rápido, conversa antes de dormir. Porque senão você não vai dormir. Você vai ficar martelando aquele negocinho na sua cabeça. Se é uma coisa, isso. E se é uma coisa que já precisa de mais reflexão, vai dormir.
Amanhã a gente conversa sobre isso. Mas não estende, né? Não estende, porque assim, senão fica... Mas também, né? Mas também... Isso daí pro homem... E fica embirrado, porque a mulher é birra por natureza, amanhã, né? nós vamos dormir, amanhã nós vamos conversar sobre isso. Hoje não, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Eu tô exausta. E tá tudo bem. Eu tô exausta, eu tô chateada. Não precisa esconder, eu tô feliz. Não, eu tô chateada, eu tô triste, eu não gostei da situação, do que aconteceu. Eu preciso descansar. Mas se você não consegue dormir, fica aquele negócio rustigando, pede orientação. Ora, acalma teu coração e conversa. Então, assim, é bem legal esse texto, ele explica. Eu, aí, particularmente, trazendo esse texto dentro da minha realidade, eu sou assim, se é uma coisa que dá pra ser conversada e que eu não quero que ele acorde no outro dia com pensamentos ruins e talvez à noite nem durma direito porque vai ficar com aquela perturbação, eu dou uma respirada, vou no banheiro, faço um xixi, vou lá, pego uma água, tomo um chá, aí eu volto. Eu dou esses minutinhos de cantinho de pensamento pra mim e pra ele e volto. Falo, vamos conversar sobre isso? Porque eu não quero dormir com esse negócio mal entendido. Se é alguma coisa que não tem como ser resolvida ali, o que eu tinha pra falar eu já falei. Outra coisa importante, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que você entende. Então sempre quando eu falo as coisas, ele fala, eu não gostei disso que você falou. Isso já aconteceu uma situação, eu não gostei disso que você falou. Eu falei, ok, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Porém, o que eu estou falando pra você pode ter doído em você, mas eu não retiro a verdade do que eu disse. Eu posso ter usado palavras mais ásperas, eu posso ter sido um pouco dura na minha colocação, mas é verdade. Eu estou falando alguma mentira? Não é mentira, mas você falou assim. Eu estou falando alguma mentira? Não. Eu estou falando... Responde a minha pergunta. Eu estou falando alguma mentira? Não. Talvez a forma como eu coloquei te magoou, mas não é uma inverdade. Então, assim, é muito pontual. O que a gente tem que fazer, gente, se a gente tá discutindo por causa desse negocinho, nós vamos falar disso, nós não vamos falar do caderno. Porque o que a mulher faz? Ela puxa. Ela puxando. Mas essa mania de puxar... É pontual, é aqui, ó. Hoje nós vamos resolver... Isso, aqui. Mas essa mania de puxar é porque a mulher tem mania de guardar tudo, né? Perfeito. E aí, na hora de estourar... Aí quer falar de tudo. Não, então, é igual reunião de empresa. Gente, relacionamento é igual empresa. Eu gosto de empreendedorismo. Relacionamento é igual empreendedorismo. O que nós vamos reunir pra falar sobre o que hoje, Tatiana? Tatiana, eu quando sou mentora de Tatiana, hoje nós vamos resolver a sua vida financeira. Não adianta eu querer ajudar a Tatiana a mexer com planilha financeira, fazer prospecção de cliente, fazer planejamento anual e, sei lá, mais outra coisa. Não vai funcionar. Não vai. Entendeu? Tatiana, hoje é sobre isso. Ainda mais a cabeça deles, né? Porque o homem em si, ele tem uma direção, né? São as caixinhas, são mais do que as mulheres. Hoje é então, isso. Hoje é isso. Amanhã, e às vezes, gente, confesso, você senta pra conversar sobre isso hoje, daqui 2 dias já resolveu o caderno sem querer. Não resolve? Resolve. Porque uma coisa tá emaranhada na outra, né? Adoro essa palavra, emaranhados. Tatiana fala muito, né? Esses emaranhados, porque quando você desenrola um nó principal... Exato. Os outros nós, eles vão. Então, se o seu problema, por exemplo, com o seu marido, que eu vou falar uma outra coisa, falar de dinheiro, relacionamento, meu Deus do céu, que vergonha. Uma briga. Que briga. É um jogo de acusação. Ou esconde. Mulher comprando escondido, não pode, tá errado, gente. Tá errado. E esse negócio de dinheiro, eu vou deixar uma dica aqui já. É a independência patrimonial que a gente precisa ter. A independência que fala, a mulher tem que trabalhar para ter o dinheiro, ela tem independência dela patrimonial, financeira, ok. Mas isso, tem muitas mulheres que são independentes de patrimônio financeiro e são independentes emocionais. A pessoa ter o seu dinheiro, a pessoa ter um trem no nome dela, ter o nome dela limpo, ter o cartão para passar, não faz dela uma pessoa independente, livre. Porque ela pode ser dependente emocionalmente. E pode até estar sustentando essa pessoa. Acontece também. Então, assim, o que eu acho que tem que se pensar nesse momento? Eu tenho que pensar assim, de que forma esse relacionamento me faz bem. Eu tenho que pesar na balança. Exato. Até onde ele tá me fazendo bem, até onde não está. E se não está fazendo, eu preciso procurar ajuda. Porque às vezes sozinha, gente, mulher, sozinha. Não é porque você é boba, é burra, idiota. Não é isso. É porque você já tá no nível que você precisa de ajuda. O nível de resolver sozinha era lá no começo. Você não fez, agora você pede ajuda. Às vezes o começo quer agradar, né? Quer agradar, não pontou aquilo que realmente... ou se anula. Né? O normal mas você tem que começar a pensar nos seus valores. Eu, por exemplo, meu valor era a liberdade.
quando petou no meu calo, opa, peraí. As outras coisas não eram irrelevantes pra mim. Mas o que era relevante pra mim? A minha liberdade. Por exemplo, tem pessoas que têm como ponto relevante a família. Vou dar um exemplo. Não que eu não tenha como minha família como fator relevante, mas a liberdade, de verdade, sempre não vou mentir. Vem em primeiro lugar. Então, eu tendo liberdade, na minha cabeça eu consigo destinar tempo para aquilo que eu acho que é importante, inclusive a minha família. Mas vamos supor que para você, eu tenho uma cliente que o fator dela importante é estar com a família e almoçar todos os domingos. E aí começou a ter um problema depois que ela casou, porque o marido não queria todos os domingos estar na casa da família. Aí ela veio, e não era nem assunto, porque eu sou mentora de empreendedorismo e tal, mas ela trouxe essa situação quando a gente foi fazer a gestão de atividade e tempo dela. Então por que você não intercala? Faz um acordo com ele. Um domingo a gente já almoça na minha família, e no domingo a gente vai fazer um almoço com a sua família ou vai fazer coisa a sós. Ele é muito a sós. Aí ela falou assim, eu falei isso, mas você falou numa hora de brava, você tava brava, né? Foi. Ele não vai aceitar. Você colocou impondo, né? Você tem que... Acordos. Acordo. Ó, sabe acordo financeiro quando você tá devendo? É tipo isso, ó. Vamos fazer o seguinte. Tem essa situação e tem essa... Como é que a gente vai fazer pra isso daqui ficar bom pra nós dois? O meio termo, né? Como que fica bom pra nós dois? Eu entendo que ter um tempo a sós, ir pra Chapada, e conhecer um restaurante novo, ou com os seus amigos, que você é mais ligado. Vamos intercalar isso? Porque, gente, casal, se ficar fazendo coisa sozinho sempre, sem ser um com o outro, uma hora não é mais casal. Né? Uma hora não é mais casal. E também concordo e sou adepta a você ter um momento pra você na sua semana. Não é tudo com o marido. Então, acho que você tem tudo na vida é assim. Eu vou fazer uma atividade com meu esposo, mas tal atividade eu faço sozinha. Tem que ter, tá? Esse negócio de... Exato. Eu tenho que provar pro meu marido que eu tô aqui, meu marido não gosta que eu faça tal coisa sozinha, vai procurar ajuda, a delegacia da mulher, dou o telefone aqui pra vocês, que isso é abuso. Isso é abuso. Não funciona, isso tá errado, tá? Isso é... Meu marido tá cuidando de mim. Mentira, tá te vigiando. É o apoio disfarçado de controle, tá? Só que a mulher, ela quer acreditar que aquilo é amor, né? Quer porque ela não curou a criança, né? Criança lá que não teve amor do pai e da mãe, faz constelação com a Tatiana Barbosa, resolve isso, pronto. Tá tudo certo. Mas esse sentido aí, eu já tive uma consulente que ela começou a namorar com 15, 16 anos com um rapaz e foi o único marido dela. E aí depois, quando ela estava com 30 e poucos anos, eles se separaram. E ela não sabia nem o que ela gostava de comer. Porque ela viveu pro marido. Melhor a Carla que tá assistindo, tá... Gente, se eu pudesse mostrar a Carla assistindo, tá... é mesmo. É muito porque uma sagitariana não consegue entender, né? Não. Uma libriana pior ainda. A cinegrafista tá assim, gente, ó. Verdade. Sério, aí ela veio pedir ajuda, né, pra isso, e eu falei pra ela, olha, a primeira coisa que você vai fazer, um dia você deita na cama de um lado, outro dia no meio, outro dia do outro lado, você vai saber agora qual lado que você gosta. Ela falou, você acredita que eu tô dormindo do meu lado mesmo até hoje? Já tinha meses separado, né, e aí a gente foi conversando pra ela, eu falei, agora você vai pegar a sua vida na mão. Né? Vai pegar a sua vida na mão. Né? Gente, a única pessoa... vou falar uma coisa. A única pessoa... A produção, grava isso que eu vou falar aqui no celular. Faz favor, produção. Vou falar pra gente pra parar de pensar assim. Peraí, gente, que a produção tá ligando aqui. O vídeo aqui. A única pessoa que vai chegar com você, vai embora com você, é você mesmo. Você entendeu? Todas as outras têm as suas próprias datas. Nós temos data para chegar e para ir embora desse mundo, tá? Não fique sabendo que não tem dessa história do acaso, não existe. Então, a única pessoa que tem data para chegar e para ir embora, mesmo que a sua, é só você mesmo. Então, se priorize, mulher. Cuide de você. E aí, quando a gente cuida do jardim, as borboletas vêm. As pessoas que precisam estar com você, o tempo que for necessário, vão estar com você. Mas se você não fizer nada por você, esquece.